mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Tcharararã, sorria. Agora ficou melhor agora, né? Ai, gente, bem-vinda! Ela voltou. Ela gostou e voltou. Que ela não pôde ir em casa ainda. Coitada, nem levantou dessa cadeira, nem pra fazer um xixi. A gente prendeu ela aqui. Pra quem caiu de paraquedas, estamos aqui com a Thelma, que foi um nome muito pedido por vocês. E ela está aqui. Já fizemos um episódio com ela, porque nós estamos na série de mensagens. Tô pregando aqui. Na série do Pod Nosso, que é sobre mulheres e a emoção, as emoções. Mulheres emocionadas, aquela vai mudando. Mulheres apaixonadas, aquela novela. A gente acerta o nome, né? Porque cada vez cada episódio tem um nome, a série. Sim. E nós falamos muito bom, gente, semana passada sobre... Diagnóstico. Faz muito tempo. Diagnósticos. Então, nós falamos muito e foi, assim, sensacional, demais. E hoje, vamos continuar. Vamos. Certo? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Em pé? Bem? Tudo bem. Fora que tá ruim, tá tudo bem. Muito calor. Muito quente, né? Vamos lá. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um assunto que, assim, muitas mulheres sofrem. A gente recebe muitas informações, assim, muitas mensagens de mulheres. De fato, meu Deus, como é difícil lidar com isso. Que é a questão da impulsividade. Muitas vezes a gente vai descrever um pouquinho melhor, né? Essa agressividade nas reações. Esse ímpeto mesmo, e muitas vezes de ira, de raiva, nos relacionamentos, né? Como talvez o primeiro ali no casamento, muitas vezes na maternidade, mulheres que sofrem muito com isso. Ai, meu Deus, eu gritei em casa e agora estraguei tudo. Como funciona tudo isso? E a gente vai dar, acho que esse é o miolo de tudo, né? E os dois extremos, que são algo também que eu acho que é muito importante a gente falar também nesse episódio, que é, por exemplo, a depressão, né? Que tem, a gente vai falar sobre isso, mas que talvez a falta disso, da impulsividade, da ira, da agressão, da agressividade, e a outra ponta, que é, de fato, essa mulher descontrolada. Se você se identificou aí, coloca aí, sou descontrolada ou sou... Lembrando que a gente tem um episódio sobre isso que chama Mulheres Iradas, Mulheres que a gente Iradas. só contou os nossos pecados. Então, E foi muito hoje bom esse episódio. foi muito bom, por quê? Porque a gente ficou se humilhando. Eu contei das O vezes que eu povo gritei gostou. com o Geise, tu contou da vez que enlouqueceu também. Então, assim, foi bom por isso. O bom Hoje é que- a gente vai ter um pouquinho mais de conteúdo. Profundidade. E vamos falar sobre isso? Começa, Thelma. E aí, o que é agressividade? Você Que eu acho que é uma mulher agressiva, Thelma, aquela que traz a pergunta. Eu sou terrível. Tu é terrível. Sou. Meu filho, eu fiquei assustada porque meu filho, a gente teve que ir para fazer um contrato de bolsa, essas histórias de Unedu, né? E ele veio falando, tava morrendo de medo. Quando eu saio com a mãe, eu tenho medo dela brigar com todo mundo. Ela ia brigar com os atendentes. Parece eu, assustada. Jorge, eu tenho medo também. O Mãe, Samuel fica lá. também. Eu fiquei Fica lá, assustada. deixa que eu resolvo. Eu não achei que eu Samuel também. passava essa imagem para ele. Mas eu penso que eu sou uma pessoa agressiva na medida. E na medida quer dizer que às vezes você passa mesmo do ponto e você né, repara. Né, não é possível, a gente falou né, semana passada Sim. sobre a perfeição, não é próprio dos homens, é próprio das máquinas. Mas sou responsável pelos meus atos agressivos e me sinto muito bem quando consigo né, Bater em alguém, aquela... Quando eu consigo acertar a mira. quando eu consigo ser agressiva. Então, acho que a gente poderia começar definindo, assim, o que é Pois é. agressividade. Como que você se sente bem sendo uma pessoa agressiva, Thelma? Conte Quem pra você nós. agrediu, Thelma? Então, primeiro, assim, a gente pensa que tem uma diferença entre agressão, que é o exercício destrutivo de uma força violenta, isso é agressão, né? É você perder o controle e perder os limites com o outro e ser violento. E o conceito de agressividade a gente vai usar a psicanálise também, né? Ser agressivo é estar vivo. Então, o Winnicott fala que a força da vida, que toda pessoa nasce com uma força que tende para o crescimento. Né? Então, o que faz o espermatozoide se mover? Uma força vital, força agressiva. Né?
O que faz né, as células se desenvolverem, se multiplicarem? É expressão de uma agressividade contida na natureza humana. Né? As pessoas são vivas, então estar vivo é agressivo, porque ele impulsiona a pessoa para o desenvolvimento. Então, a gente tem que enquadrar isso, a agressividade como força propulsora, que leva você a caminhar, a sair de um estado monótono, né? Né? Tanto que ele fala que a vida humana, ela circula entre 2 movimentos. A tranquilidade, o estado tranquilo, né? São os momentos em que você não quer ser nem agressivo, você não quer nem, né, pensar. E você precisa desses momentos, o sono é um momento assim. E a motilidade, então, estados tranquilos e excitados. Então, essa excitação pela vida, esse prazer de viver, né? Essa vontade de viver que está presente na célula, está presente no ser humano, é a agressividade, é a raiz agressiva. E aí a criança vai crescendo, a pessoa humana vai crescendo, e a agressividade vai sendo sinônimo de estar vivo, de ser, de poder manipular, usar o ambiente, né? Só que, à medida em que a criança vai crescendo, ela precisa, lembra que a gente falou sobre onipotência, ela precisa quebrar a onipotência. Né? Ela precisa encontrar limites para essa agressividade, ela precisa saber que ela não pode exercitar todos os sentimentos que ela tem, né? E uma criança irada, um bebê irado, mata a mãe se tiver força. Né? O bebê, quando está com fome, ele não chora. Aquilo é... Né? E essa força precisa ser... à medida em que a criança cresce, ela vai sendo colocada em limites até para a proteção da própria criança. Porque uma criança que não tem limites se sente à deriva e ela acha que ela pode destruir tudo. Né? Então, a agressividade, em algum momento, se depara, ela chega num ponto em que a criança começa a destruir, ela sente que ela pode destruir o ambiente, né? Que ela pode ferir as pessoas que ela ama. Lembra que a gente falou da mãe, né? Que é o objeto de amor, essa mãe supre tudo, mas a criança é tomada por raiva e por impulsos às vezes, e ela quer atacar a mãe, mas eu amo a minha mãe, eu não vou destruí-la. Então, esse equilíbrio, ou essa percepção de amor, vai equilibrando a força agressiva da criança e vai fazendo com que isso se transforme em construção criativa. Né? Então, a criança passa a usar essa força para construir o mundo. Né? Aí está ligado à criatividade e tudo mais. Então, o que a gente precisa trabalhar e saber é quando a minha força agressiva está sendo inibida. E aí a gente começa a falar sobre os nossos ambientes religiosos. Né? Porque um ambiente que tem medo da agressividade da criança pode passar para ela a ideia de que ela é destrutiva, de que ela vai matar. Então, uma mãe depressiva, por exemplo, com uma criança muito vigorosa, fica assustada com a criança. Né? E isso pode passar para essa criança a ideia de que ela pode destruir a mãe. Então, assim, aí começa a história do ambiente. Então, a agressividade, ela é boa, ela faz a pessoa viver, ela precisa ser exercitada porque isso vai construir o ser dela, mas ela pode sofrer atentados do ambiente. E ela tem efeitos na criatividade, na profissão, na vida sexual. Na sexualidade. Acho que era legal falar disso, né? Porque tem muitas mulheres que sofrem relacionado a isso, né? Não tem libido, não tem desejo, não tem vontade. Ou às vezes até dor, um quadro de vaginismo que já foi, né, tratado com, sei lá, fisioterapeuta pélvica e aí encaminha para psicólogo, porque tem uma relação direta. Porque o que é a relação se não você comer o outro, né? É o desfrutar do outro. Usar o outro, né?
Eu não quis dizer Olha, comer no olha sentido... A Cauane, ela é tigosa, gente. Eu não quis dizer no sentido... Eu dei uma rápida olhada aqui, porque o Jorge estava me chamando, e quando eu voltei, comer o outro, aí eu pensei, ela não devem, claro, estar falando disso. Aí, Não, a gente tá falando isso disso Não, eu não tô mesmo. falando desse era isso termo mesmo. meio a gente chulo tava- que usam. É. Mas você se alimentar do outro ficou melhor? Não. Não, seguiu ruim. Mas por que Mas não? a relação é isso, É a relação né? é isso. Por que não comer o outro? Por vários motivos. Por Não, brincadeira. qual motivo? Não, outros, bom. né? Os outros. Mas é que Não, a não, só relação, um. É, mas ela é, é mas isso. é muito sério isso, porque Eu entro no outro, o outro entra em mim. É uma relação tão, né? é Agressiva. de uso. Selvageria. É impulsiva. A Não Larissa- sei como é que é na casa. Larissa, a gente Não, não, tá é falando de agressividade. impulso. Tá, A entendi. gente tá falando da natureza humana. Ai, que eu tô preocupada com a Cal, só isso, mas... É. Eu tô falando como profissional aqui. Entendi, não tô entendi. falando Eu imaginei que seria termos... É, não, porque vamos voltar tudo para os termos. É Ela come profissionalmente. Vamos voltar para os termos, então. Não, desculpa. Desculpa, vai, Thelminha. Ai, o Mas, Winnicott e Thelma me entendem. Ai, ai. Sim. É porque a agressividade, ela tem uma. É como se tudo está baseado no impulso, né? Uhum. Então a criança não sabe, ela não está pensando, aliás, ela nem tem mente quando ela está, né, sendo vigorosa ou querendo mamar, ou quando, né, ela está vivendo. Ela está exercitando impulsos. Essa base de impulsos, que é da natureza humana, conta com vários sentimentos. A gente está falando de emoções, então, assim, é da natureza humana ter raiva, Uhum. ter fome, né, ter sede, e isso se transformar em questões mais abstratas, mas é da natureza humana ter impulsos. E a sexualidade, ela está baseada na plataforma do impulso, ela está na raiz agressiva. Ela é agressiva também, no sentido de que ela é natural. Ela sofre interferências do ambiente. Então, uma sexualidade é inibida quando existem parâmetros distorcidos, quando essa criança vem para o mundo e ela encontra padrões rígidos e retaliadores da impulsividade. Então, vamos pensar que, quando a gente estava falando da depressão, né? Nesse extremo esquerdo, da depressão, da inibição sexual, da inibição da resposta, quantos pacientes a gente não recebe no consultório que dizem, eu não sei dizer não, Uhum. né? Dizer Fobia não. social, essas coisas entram aí também? Tudo, porque é a incapacidade de usar a força defensiva e o impulso para pôr limites sobre si. Uhum. Tem uma figura, né, com essa história do Winnicott, ele fala quando isso começa, né? Fala quando o bebê está sendo amamentado ao seio e ele rejeita o seio, ele tira a boca do seio. Ele está dizendo não. Está falando, não quero mais mamar. Se a mãe percebe isso e respeita, ela fala, acabou. Guarda o peito e vai embora. Então, a criança começa a perceber que ela pode ser ouvida, que ela pode ser respeitada no gesto E dela. nesse início é tudo no gesto mesmo, Tudo né? no São expressões manejo. de agressividade mesmo. Expressões de Não agressividade. fala. Quando ela morde o seio, né? Ela Dói. também está sendo agressiva, mas assim, ela está usando a capacidade de comer. Só que ela está fazendo isso no ambiente, ela está fazendo isso com a mãe. Então, se a mãe, na hora em que a criança tira a boca do seio, não entende isso, enfia de novo o peito na boca do bebê, o que ela está fazendo? Ela está ignorando o gesto e A expressão. a expressão agressiva da criança. Né? Quando a criança morde o peito da mãe e a mãe toma isso como pessoal, ela está fazendo isso porque ela é má. Né? Então, a gente tem relatos de observações de bebês em que a mãe bate no bebê de 5 meses se o bebê morde. Eu já vi. Viu? Não pode fazer isso com a mãe. Quer dizer, a criança nem sabe o que ela está fazendo. Então, você já está vendo um ambiente que lida muito mal com a expressão agressiva. Né? E ela pode estar trabalhando para inibir a expressão. Então, a agressividade que é impulsiva, que é da natureza humana, precisa contar de novo com o ambiente que entenda que isso é normal, isso é bom, né? Assim, dizem que o psicanalista, ele ouve as coisas meio tortas, né? Uma paciente chega e fala assim, quero matar a minha mãe. E o paciente fica feliz, que bom. Me fale sobre isso, né?
Se você é moralista, eu já conheci relatos, já ouvi relatos de psicólogos, até Profissionais. cristãos, né? Não, mas isso, né? Ele tem uma postura inibidora e ele moraliza, né? Ele vai trabalhar moralizando, não vai ouvir. Então, assim, tem vários fatores, então, que desde cedo vão contribuir para essa criança entender que ela tem lugar no mundo, que ela pode se expressar, que ela pode ficar com raiva, que ela pode chorar, que ela pode espernear, e que a mãe sobrevive a isso, né? Você precisa ser maior do que o seu filho, o ambiente precisa ser maior, precisa sustentar. Porque senão a criança ela vai justamente não tendo espaço para manifestar por medo da mãe ser destruída. Sim, Uhum. exatamente. Eu Porque tava a mãe pensando... mostra que ela vai ser destruída, meu Deus, E ela não quer perder a mãe. é feio, não pode fazer Então isso. é melhor eu não fazer nada. É Eu tava melhor eu não, não Não ter ímpetos. reagir, não reagir, daí fica aquela criança Senão que eu não perco a reage. mamãe. que não vive. Sabe que eu tava pensando assim, porque eu sou uma pessoa bem agressiva, assim, por natureza, né? Eu tenho que controlar essa agressividade, que é o meu trabalho é o do controle para não sair, né? Extrapolar. Mas, em muitos momentos, eu já me percebi, por exemplo, assim, vivendo... A gente brinca que a Letícia não pode ir na Thelma. Não, sabe, Thelma, que essa brincadeira existe aqui. Não, Porque existe assim, ó, com todos os pacientes. Tem pacientes que chegam, minha mãe ou tem um que é dono de uma empresa, ele fala, meus funcionários falaram para eu parar de vir aqui. Eu estou irreconhecível. Mas é que eu já Eu falei, sou. adoro, pode Eu continuar. fui, fiquei bem fora. Agora a Letícia não pode deixar, Lari. Não, porque eu já sou bem Vamos, fora. Letícia, daí, vai. se eu Vamos lá. ficar desse me, Tu já se me pensou? botar pilha, Dou todo o até... apoio, vamos Pá, lá. daí tá, ninguém Dou todo nem- apoio. Não, Olha, ninguém os aguenta. colaboradores agora Mas comentando, ó, é pelo amor melhor. de Deus. Não, Eu a Thelma a gente prefiro. vai estar vendo. A Letícia a gente vai estar vendo uma outra profissional, se tu puder indicar, Thelma. Mas aí, o que acontece? O que eu percebo? Que em muitos momentos da minha vida, que eu poderia ter colapsado mesmo, assim, né? Passando por experiências muito difíceis. E esse fato da agressividade é que me manteve um pouco sadia. Porque aí o que acontece? O que eu percebo? Como eu reajo, entendeu? Me ponho falando, eu acho que de alguma forma eu externo aquilo e aí eu resolvo, entendeu? Claro. Então, assim, tem esse lado que também é Aí a gente positivo, que né? vai pra terapia. Exatamente. É. Aí você faz Você terapia. se E eu resolve. tô super bem. O teu marido tá lá, Eu tô tu que ótima. estragou ele. Ele Mas fala lembra mal. que eu quero falei- saber se ele fala mal de mim lá, Vamos Thelma. falar de outra coisa. Você lembra que eu falei que tem um balanço, né? Que é assim, como você falou, é extremo uma criança não poder se mexer e ser super boazinha porque a mãe vai ser destruída pela agressividade dela ou vai destruí-la, porque também tem isso. Mães super agressivas que querem tudo no controle, que não deixam. A criança vai sentindo que ela vai ser devorada se ela for ela mesma e se ela tiver algum impulso, né? Então, assim, mas tem um equilíbrio que é a criança ter impulsividade, mas ela bater na mãe, que ela não pode destruir a mãe. Porque ela vai perder a mãe que alimenta, a mãe que ela ama. Então, é da sociabilidade, é natural você saber os limites. Só que os limites são construídos numa base de amor, né? Então, você não faria isso com as suas amigas, né? Se você é saudável, você não vai... Você vai brigar, você vai, às vezes, passar do limite. E aí, eu acho que tem uma tonalidade também. Passar do limite não é você xingar, destruir. Isso já é patologia. Que mesmo na maior expressão agressiva, você consegue conter os limites do outro. Isso me choca muito e eu sei que é patológico. Eu acho que a gente passa do poderia respeito, né? Passa do traduzir respeito. melhor como essa agressividade, ou talvez uma boa palavra, talvez ela não é tão plena, mas assim, é posicionamento, é segurança, né? São Sim. palavras que talvez traduzem um pouco melhor para quem tá ouvindo. Exatamente. Não é violência, né? Não é má educação ou então ferir. É posicionamento, é segurança, é convicção. E principalmente a certeza de que você não vai ser retaliado. Então, essa palavra é muito importante na construção da agressividade. Né? Porque ser retaliado é isso. Se eu fizer, eu vou morrer. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser banida do amor, né? Do relacionamento. Então, uma pessoa que diz não e tem certeza de que as pessoas vão aceitar o não dele. Né? Às vezes, na fantasia, ele acha que não. Né? Tem uma história dos europeus, né? Eu tenho pacientes que eu atendo online. Um paciente meu fala, até uma impressionante aqui, a pessoa me convida ou eu convido alguém para almoçar na minha casa, jantar na minha casa, a pessoa diz, não,
Ponto final. Não justifica. Na Europa, na Inglaterra, ele estava na Alemanha. Gente, eu não consigo. Não vou. Mas isso colocado como uma coisa natural e aceitável. Aqui na nossa cultura, o que a gente faz? Não, porque... Pô, E ainda pede me desculpas. desculpa, eu não posso ir. Né? Isso quando fala não. Quando fala não. É, às Na vezes vai maioria ser das diferente. vezes, que sim, você não vai, claro às que vezes, sim, né? Às né? vezes não vai, né? Nossa, eu já me meti em cada coisa por causa disso. É. Muito por entender, assim... Enfim, por medo das pessoas, ai, nossa, não são acessíveis. E não tô nem falando de ovelhas, assim, né? Era uma outra situação. E... Não, cada coisa é horrível. E você tá naquela situação pensando, cara, era só um não. Só dizer não. Era só um não. Eu não precisava estar passando por isso, não faz sentido. Sim. Que loucura. Sabe o que eu tava lembrando? não se Tenho uma faz. história que eu acho que eu já contei aqui, que eu sempre conto isso, porque pra mim uma coisa marcou muito, assim. Eu estudei em colégio militar, né? Aham. Então o ambiente... Ela era Capitã Nascimento. Capitã Nascimento. não era capitã, aluna. Aluna Nascimento. E olha, esse é um outro detalhe, né? Que eu já contei também, que lá tu escolhe um sobrenome, né? É. Letícia, meu era Letícia do Nascimento da Rosa. Qual que é a lógica, né? Eu queria muito a Rosa. Letícia tinha uma que eu fiquei 25º e a menina tinha ficado, acho que 10º, sei lá. Então ela escolheu Letícia, eu não poderia ter o mesmo nome. Nascimento da Rosa, qual tu escolheria? Rosa, né? Aham. Eu Claro. escolhi Nascimento. Já a pessoa já... cortou a rosa. Rosa. acordei, Que rosa é como muito rosinha para como uma é que eu ia escola me chamar militar. de Né? rosa, gente. Nada a É, ver. não, né? Escolhi Muito Nascimento. frágil, rosa. Mas aí, eu sempre fui assim, tipo, de falar, de me impor e tal. E uma vez na escola chamaram a minha mãe. Sim. Porque eu tava no ambiente militar, e ambiente militar é pra te baixar a cabeça e concordar com tudo, né? Chamaram minha mãe. E aí fizeram lá um discurso sobre mim, que eu tudo nada aceitava. E, tipo assim, eles querendo, né... falar pra minha mãe, avisar minha mãe isso e querendo que a minha mãe validasse aquilo que eles estavam falando. Quando terminou, minha mãe disse assim, olha, eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhosa de estar ouvindo tudo isso, porque eu exatamente assim que eu eduquei minha filha, pra não ficar aceitando que os outros... Adorei. E aí, Maravilhosa. assim, eu sempre Psicanalista, conto tá? isso porque a minha mãe, assim, ela bancou. Chegou em casa e me deu Claro. uma, né? Sim, brigou claro. comigo, mas Põe os ela limites. bancou aquilo, assim. Então, eu acho que eu fui criada num ambiente que me proporcionou isso, né? Mas, claro, isso também teve seus prejuízos que eu tive que aprender a lidar com a vida. Hoje, né, 40 anos, sou um pouco mais controlada, mas eu passei muitas Sim. situações de realmente não saber dosar. Já bateu, Lê? Nunca bati, mas assim, já contei aqui já, né? Puxou o cabelo? Inclusive, não. Bater não, mas assim, quase de ter vontade já. Sim. Já até contei aqui, eu acho, né? É. Mas acho assim, que em sim. muitos momentos Sim. eu tive que lidar com esse passar, né? Que daí Sim. hoje eu já me acho melhor, assim, nisso, assim, já consigo. Me ir e tal, mas eu consigo controlar melhor, mas Pois é. Esse é o meio. Então, assim, É. o extremo é a inibição. Então, as depressões têm origem nisso. Uhum. Toda depressão, né? Lógico que tem umas depressões mais psicóticas, mas a depressão Uhum. tem a ver com a inibição da força agressiva. Essa depressão Com que a gente tá medo falando de é a ser- doença É a em doença. si? Sim. Ah, ok. Porque é o medo de ser retaliado de forma bem primitiva. É a percepção de que o ambiente não vai me dar suporte para o que eu sou e não vai aguentar o meu impulso. Então, ao invés de colocar o impulso fora, eu ponho dentro. Né? E eu não desenvolvo armas de manejo, né, com agressividade. Porque é isso, você vai manejar, Uhum. né? Você vai gritar, depois você vai reparar, você vai perceber. Por tal. exemplo, né? Você vê pessoas que na adolescência, criança, viu o pai às vezes alcoólatra, violência, Sim. situações assim dentro de casa que fizeram com que essa criança crescesse sem ímpeto, sem expressões assim, nesse sentido, tiveram que se moldar para quê? Para que não apanhasse, Uhum. para que não piorasse a Isso. situação de casa. Então você vê crianças crescendo nesse ambiente, você vê adultos com dificuldade, por exemplo, claro, não sei se tão simplista assim, Uhum. mas de dizer não, Uhum. de se colocar, às vezes, em situações, se sentir extremamente pressionadas e presas, e assim, não, pode deixar, eu vou fazer, conta comigo, e assim, é muito sofrimento. E aí Sim. você vai olhar, às vezes lá atrás, na verdade, eram coisas pequenas, de tipo assim, não quero comer mais, não, eram coisas Sim. simples que não tinha opção, né? Exato. Então é muito comum você ver pessoas extremamente assim, sem expressões de agressividade
E a gente também vê outro lado também de pessoas que talvez não souberam lidar com isso, com a Sim. liberdade, e agora enfrentam situações de sim. intimidade dentro do casamento que são extremamente explosivas. Eu né? tenho sim. um Reels que tá meio que viralizado, agora já passou até, mas faz um tempinho no Instagram, que era assim, você colocava imagens da tua filha menina, sei lá, 5 anos, mais ou menos, bem criança, assim, menina, e aí era uma música de fundo padrão lá que estavam colocando, várias mães colocaram das suas filhas, e aí tava escrito, se a sua filha tem... não lembro que termo que usou, mas é como se fosse assim, é terrível, é tinhosa, não apague esse fogo, ela vai precisar disso quando for adulta. Sim, Uhum. essa seria a lógica, né? Então, quando a gente fala, parece generalista, dizer que toda a depressão tem essa base, mas não é, porque ela vai assumir várias formas quando a pessoa cresce. Então, como a Larissa estava falando, a fantasia, às vezes, que a pessoa tem de que se ela decepcionar alguém, se ela fizer uma escolha profissional que não agrade pai e mãe, o mundo vai acabar. Então, a sensação que ela tem é que ela não tem saída. Ela não tem liberdade para ser. Porque ela entende, e aí vem daquele quadro que a gente falou, uma mãe que tem medo, né, que tem medo do mundo, que tem medo das coisas, que tem medo de tudo, não leva a criança para um mundo seguro. Então, todos os passos são potencialmente destrutivos e a pessoa deprime, ela paralisa. Uhum. Então, a recuperação da depressão, de certa forma, é isso. A pessoa poder encontrar um ambiente onde ela possa falar, onde ela possa se expressar, onde ela seja perdoada. Onde ela pode gritar, né? A terapia é esse ambiente que tu pode falar palavrão, tu pode Sim. xingar a terapeuta, Sim. tu pode, né, fazer o que lá fora tu não Sim. pode. Uhum. E o extremo é isso, é só uma descarga agressiva motriz que não se dá conta do outro, né? Que destrói, que não repara, que não... E eu acho que hoje os casamentos sofrem muito disso, né? Mulheres que se inibem demais e toda relação de abuso envolve isso. Né? Assim, a dificuldade da pessoa dizer não, colocar um limite, reclamar. Quantas mulheres são abusadas e não têm coragem de falar para os pais, porque acham que os pais vão culpá-las. Então tem muito isso. Poxa, rendeu também, hein? Meu. A Letícia é o carinho de quem queria ficar mais um pouquinho. Curto, mais intenso. Vamos todo mundo se rebelar, gente. O negócio é isso. O importante é sair gritando. Eu acho que, só completando, eu acho que assim, esse modelo religioso, porque a gente lida muito mais com isso do que eu acho que a pessoa comum. Né? Eu acho que hoje o mundo está A mais pessoa comum, a agressivo. gente não é comum. Não somos, não. Assim, as pessoas, né, elas não sei se elas lidam tanto com isso. Eu acho que o problema maior... Sim, existe um ambiente que exige também algumas certas inibições. E eu acho que isso... Eu uso muito essa figura. Jesus não era esse ser... Angelical. Eu acho que emasculado é sem masculinidade, não sei se é essa palavra, mas assim, não era esse ser, né, apático que caminhava sobre o mundo. Maravilhoso, você viu The Chosen? Dá pra ler a Bíblia também pra saber, mas o The Chosen é muito interessante. Jesus era vivo, né? Tá dando polêmica isso, né? É o quê? Porque algumas pessoas A Letícia sabe todas é as o Twitter, polêmicas. né? Twitter, amiga. Qual que é a polêmica, gente? Quem Não tá falando aceitam mal essa dele? figura de Jesus porque acham uma figura muito enfraquecida. Muito humana. Muito humana. Maravilhoso. Muito Ótimo. humana, muito fraca, não? Mas ele é o Não, Mas padrão que da parte saúde. que ele foi enfraquecido? Não Eu cheguei não sei, lá. gente, porque daí as pessoas que mandam No não sentido assistir, eles pejorativo. assistiram? É uma pergunta que a gente Já? fica O aqui. quê? Assistir o quê? Não, a pessoa que manda não assistir, entendi. será que eles Entendi, assistiram? entendi. Porque daí... entendeu? Ou insistem nessa figura idealizada, né? Porque tem medo da própria agressividade. Porque Jesus, que quebra o templo, que fala não pro fariseu, e não Raça deve de ter víboras. falado. Não, gente, não vira tudo à é. mesa. Víboras com Ai, delicadeza. racinha de víboras, não, né? Racinha de viborinhas. Racinha de viborinha, Jesus falando assim. Não tem como. Mas o que eu ia isso. falar? Ai, quando eu falar raça de víboras, então, assim, tá aceitável. Tu então, tá né? sendo como Jesus. Não, mas é que no caso- santa. Eu vou dizer Só que isso Jesus agora. era Jesus. Tu é a Letícia. Tu baixa a tua bolinha. Que tu... Tu tá vendo, Thelma, elas estão me reprimindo. Tô vendo, vou cuidar Deposicionam delas. lá na terapia com elas. Pode deixar. Pode deixar. Como é que tá a terapia dela? E Tá em dia? quando, Thelma, quando o paciente dá uma surtada com o terapeuta, é bom, né? É bom, quando... tem até um núcleo, assim, Já da apanhou, técnica. Thelma?
Eu já apanhei? Não. Da minha mãe? Eu me lembro só do Não, carro. não, na terapia. Não, né? Olha, eu não posso te contar, mas eu já tive algumas... Situações Fui, de... aí, Você tem botãozinho do pânico? Tu tem contenção. botão do pânico? Não, fui aconselhada até em São Paulo, porque eu tinha um consultório na beira da avenida, né? Que as pessoas entravam sem muito controle. E um dia uma pessoa entrou e me propôs uma situação bem indecente, assim, bem ruim. Que isso? Eu pensei, Na terapia? um maluco que entrou e na janela terapia. alta lá é alto também. Sabe que Já levei ponto por causa de paciente, porque ele puxou a janela no meu dedo, isso criança. Mas a agressividade que a gente encontra no consultório, ela é mais sutil, né? Então, tem um núcleo de técnica, de atendimento de pessoas antissociais que querem brigar. Elas vêm para te destruir. E a importância do profissional sustentar E você isso, tem que né? sobreviver. E se tu não consegue, né? Mandar pra Talvez outra se pessoa. eu pego, encaminhar. Se eu pego um desse, eu acho que eu encaminho. Porque você tem que ler como forma de sofrimento. Ele está tentando bater para ver se você aguenta o que o ambiente não aguentou. Você tem que sobreviver, não retaliar. Até pra ele poder te dar credibilidade, né? E às vezes ser vivo, E não porque levar pro lado pessoal. não levar, mas às vezes você tem que pôr uma contenção. Você tem que falar, não, né? Isso não. Às vezes eu falo para paciente, às vezes em terapia de casal, a mulher começa, eu falo, olha, agora você está, né, se passando, agora não. Né? Às vezes comigo, volta para ele, você também é terapeuta. Eu falo assim, você está faltando com respeito comigo. Aí, então tem alguns posicionamentos, mas na maioria das vezes você Que tem legal, né? Eu queria botar uma câmera lá na salinha da Thelma. Já vi pacientes se pegando na minha frente, irmãs Se pegando de brigar. Bater, Ah, tá. vi Isso eu muitas já vi coisas, também. bastante Atendimento coisa. de casal já É uma se agredirem. aventura. Eu cheguei uma vez numa situação também, lembra? Lá fora. Você lembra? Eu não sabia o que fazer. Que? A menina nem Foram as lembro duas o que meninas. aconteceu. É. Duas Nossa. irmãs. Enfim. Amém. Muita história. Amém. Pena que não dá pra abrir tudo, né? Tem esse Não negócio do pode abrir sigilo, nada. né? Que coisa, né? Psicólogo é um grande fofoqueiro. Né? Podia ser um bom cabeleireiro. Nossa, Só que ele tem pouca história. sigilo. Eu acho que vocês tinham que um dia fazer um livro. Quando você tiver pra morrer, faz um livro, abre tudo, porque daí depois também dá. deve abrir a nossa vida. Mas daí dá outros nomes, Mas eu nomes. leio lá, eu já sei que é tudo. Laricinha aqui. Larissa, essa aqui é Larissa. Eu ia ler muito isso. A Prêmio Aqui, ó. Nobel de Literatura de 2022, acho, chama-se Olga Tarczuk. Eu nunca sei falar o nome dela. Ela é psicóloga. E aí você vê que ela escreve coisas sobre personagens que são... Claro, eu acho É isso muito. fascinante. Você conhece a natureza humana. Se tivesse uma série, é pensa assim, ó, uma maravilhoso. série da Mas o Netflix. Freud mesmo, Tem o ele In Treatment. Mas é de verdade? Treatment. Os casos? Sim, são coletados de... Não conheço essa série. In Treatment, que é a base, eu acho que tá ou no Netflix ou no... Tem outra HBO. E tem a sessão de terapia com o Celton Mello, que maravilhoso. é... Mas é na Sessão de terapia. Globoplay, né? Quero ver essa. É bom. Vocês não viram? Muito legal. Não. São Tu sessões tem de terapia. Globoplay? Tem. Tu me empresta? Tô sem? Muito bom. Bom, Eu não vou assinar só pra ver essa isso. série. Eu vou ver nada. É boa. Amém. Fechou, meu povo? Fechou. Thelma. querida. Gostou, Thelma? Gostei. Vai falar que não também. Não, Eu gente, gostei na verdade. muito. Ah, não, Obrigada. tem que falar a verdade. Não, me sinto muito mesmo. honrada. Eu acho que você doura a pílula mesmo. Mas eu só saio honrada e orgulhosa. Maravilhosa. Vou para a terapia levar o meu orgulho. Obrigada, muito obrigada. Foi maravilhosa, eu tenho Bom certeza. demais. Aliás, acho que era legal vocês colocarem no comentário. Eu vou pedir para passar o link depois para ter uma olhada. Ela olha os comentários. O que você achou? E todo Né? mundo vai querer ser paciente da Thelma. É. Tu já quer deixar claro que tu não tem horário, Vou. Thelma? Graças Beijo. a Deus. O meu eu queria ter muito garantido isso. Você fica passando, eu sempre penso assim, que as pessoas. Ai, passa o contato da Thelma. Eu penso, será que esse vai roubar o meu? Não sei. Faz tempo que eu não apareço lá. É, mas tudo bem. Outra relação. Tudo bem? Não, tô quase pirando, procurando remédio na veia. Vai lá, amiga. Por que Vai que lá tu não na vai na Thelma. terapia tá procurando remédio, né? Vai na terapia. Vai lá. Conversamos nos bastidores. As amiga, vai, amiga, vai. Vai ser bom. Sabe, né? Ninguém aguenta mais nada. Viu aquele meme? Se 6 pessoas fizessem terapia, me liberavam da minha, né? É tipo isso. Boa. Fechou? Um beijo pra vocês, um beijo, Té, um beijo, meninas. E até o próximo Pod Nosso.